Olha que interessante. Lá em 1 Samuel, capítulo 10, Samuel está ungindo Saul como rei. Quem era Saul? Saul era um rapaz comum, um jovem de Benjamim, sem influência nenhuma, sem vida espiritual. E quando Samuel unge ele, Samuel vai dar algumas instruções. Ó, você vai sair daqui e você vai passar por alguns processos, tal. Mas um desses processos é você chegar lá no monte de Deus, perto da guarnição dos filisteus, estará descendo do alto alguns homens com saltérios, com harpas. Eles estarão profetizando. Una-se a eles. Primeira coisa, eles estão vindo do alto. Qual era o destino de Saul? O alto. O que o profeta estava falando? Se una com quem está vindo aonde é o seu destino. Eles estão vindo aonde? Lá do alto. Do outeiro, do monte de Deus. Qual é o seu destino, Saul? O alto. Pois bem, eles já passaram por lá. Se una a eles. Quando Saul se une a eles, Saul começa a profetizar. Eles estavam profetizando, tocando, adorando, e Saul também começa a profetizar. Olha a influência. Eu estou falando de alguém que vai assumir o trono. Então, antes de Deus colocar ele no trono, Deus muda as amizades, Deus muda a influência, Deus muda as pessoas. Saul nunca teve contato com aqueles homens. Qual era o contato que Saul tinha? Pelo menos no texto bíblico mostra. Ele tinha um servo que acompanhava ele. Mas agora Deus está dizendo, esse servo some da lista. Você não vê mais ele. Mas olha o que Deus está dizendo. Saul, você vai sentar no trono. Então muda as suas influências agora. Muda o ambiente. Ande com esses homens. Porque eles estão profetizando e estão vindo do alto. Eles estão vindo da onde é o seu destino. Se a pessoa crê em milagres, mas o melhor amigo dele é incrédulo, o que ele faz? Ou a incredulidade dele vai mudar a sua fé, ou a sua fé vai mudar a incredulidade dele. Um vai mudar. Um vai mudar. Ou a sua fé vai mudar a incredulidade dele, ou a incredulidade dele vai mudar a sua fé. Então, aí vai quem você é? Você é o provocador de milagre? Ou você é o que nós estávamos falando, né? Aquele que está orando, falando, Senhor, esperando. Usa alguém. Esperando a vida toda. Esperando a vida toda. Senhor, usa alguém. Eu falo isso, a gente brinca, né, pastor? Mas eu fiquei muito tempo assim, pastor. Você chegou a ficar esperando? Cheguei, fiquei esperando. E orava também? Esperei o caminhão das Casas Bahia. Orava, Senhor, usa alguém. Orava, Senhor, usa alguém. Senhor, usa o empresário. Aí depois eu fui entender, não, Deus quer me fazer um empresário. Já muda. Aí já muda. Você falando nisso, eu lembrei de algo muito importante. E algo que você falou num dos programas. E vou até citar o meu caso e citar o seu. Que quando nasceu o Podercast, foi num momento bem difícil financeiramente para mim. Eu estava numa batalha financeira, ministerial, familiar, tudo. Tava tudo ruim assim naquele momento. E foi quando nasceu o Podercast. Porque eu precisava fazer algo. Eu falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu tava naquela, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. E comecei a fazer o Podercast, não tinha nem dinheiro para pagar os estúdios. Eu não tinha dinheiro nem para pagar. O primeiro Podercast que eu fiz, eu peguei o dinheiro da Continuity. Eu disse e falei, eu vou fazer e depois eu me viro para pagar. Porque eu precisava ter alguma ação. Eu falei, alguma coisa tem que acontecer. E graças a Deus nós fizemos nesse tempo 3 anos. Porque eu lembro que eu estou falando disso, que você estava passando, eu acho que, não lembro se foi depois da pandemia, que nós comentamos lá no podcast outros que você fez, que você estava numa situação também difícil, e nisso, aí você veio e falou, opa, eu vou ver esse estalo de você investir no marketing digital, mais ou menos isso. Conta aí como foi isso aí. Você falou assim, eu não
Vou parar de esperar, vou fazer alguma coisa nessa área. Mais ou menos isso, né? É exatamente isso. E é justamente nesses momentos, né, pastor? Esses momentos de crise, esses momentos que nós estamos atravessando, né? Que não são fáceis. É justamente nesse momento que o Senhor ele vem e nos dá uma direção. Eu pastoreei por muitos anos, foram aproximadamente 12 anos pastoreando o ministério, a Igreja Apostólica Deus Forte. Eu sou um improvável que o Senhor tirou das drogas há mais ou menos uns 16, 17 anos atrás. O Senhor me chamou, eu estava andando numa avenida, 4 horas da manhã, cheio de droga, bebida, e um rapaz vindo de uma vigília, ele me parou na madrugada e pediu para orar por mim, eu deixei ele orar e ele começou a falar que Deus tinha me chamado. Eu não vim de uma família evangélica, não tinha nenhum conhecimento sobre a palavra, sobre o Senhor, não tinha ninguém que me instruísse sobre isso. Minha família católica, mas aqueles católicos que se diz católico, mas só porque foi batizado, mas que não São frequentava. praticantes. E ali o Senhor mudou minha história. Eu tive um encontro com o Senhor e foi um encontro radical. E quando eu tive um encontro com o Senhor, Deus falou comigo. Eu tinha uma profissão, eu era impressor gráfico, ganhava bem. E Deus falou comigo que era para eu lançar as redes. As portas se fecharam, não abriram mais. E eu acreditei nessa palavra. Tanto é que minha esposa ela ia trabalhar. Minha esposa trabalhava na Gol Linhas Aéreas na época. E eu ficava em casa buscando a Deus. E com isso as pessoas acabaram me criticando muito, porque não entendiam, né? Falavam, o Alexandre virou crente e virou vagabundo. As pessoas não compreendiam. Porque nem eu mesmo, às vezes, compreendi o que Deus estava fazendo, né? Mas eu totalmente ali me lancei, abandonei tudo, e ali o Senhor começou a me preparar para o ministério. E um mês de convertido, eu me batizei, 3 meses eu já era diácono, com mais ou menos 1 ano e pouco eu já estava ali na obra bem ativo, liderava o louvor também. Aí fui consagrado a presbítero, com 3 anos fui consagrado a pastor, 3 anos de evangelho. Com 5 anos de evangelho, o Senhor me deu a Igreja Apostólica Deus Forte. Pastoreamos ali, algum tempo, 7 anos, e nós fomos enviados pelo Senhor lá para Itaquaquecetuba. Lá em Itaquaquecetuba, passamos aquele período da pandemia, no meio da pandemia. Na verdade, já tinha passado, o lockdown estava acabando, as águas estavam baixando, muitos pastores fechando igreja, e aí eu recebi uma proposta de pegar um galpão de 500 metros quadrados, lá em Itaquaquecetuba, e ali foi um grande milagre, porque enquanto todo mundo ali fechando igreja, nós estávamos negociando e abrindo esse galpão. Pegamos esse galpão e o Senhor começou a nos entregar muitas pessoas. Muitas igrejas tinham fechado e as pessoas acabaram vindo congregar conosco, aquele período da pandemia. E ali nós tivemos um período, discipulamos, levantamos pessoas, ungimos, consagramos, muitos milagres aconteceram naquele galpão, era assim algo extraordinário. E aí o Senhor começou a me mover, pastor, justamente para a questão do marketing digital. Eu comecei a aprender e comecei a falar com Deus e a gente passou um período de provação ali e eu pedindo uma direção para Deus e o Senhor então nos deu a direção de estarmos de estar mergulhando nisso. E aí foi quando o Senhor me deu a direção que era para nós voltarmos para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, pastor, foram 12 anos pastoreando a igreja e eu sempre vivi da fé. A pessoa fala, você vivia da obra? Não, não vivia da obra, eu vivia da fé. A obra foi um meio que Deus me dava um auxílio na minha casa, nos meus negócios. E eu tinha o meu salário de pastor, mas eu vivia da fé, porque antes de ter a obra eu já passei a viver da fé.
antes de o Senhor me entregar aquela obra. Então eu costumo falar que Deus ele tem meios, né, pastor? Ele tem meios. Então, a gente precisa entender que Deus não é Deus ele é a nossa fonte, só que existem meios que Deus usa. Então, é por isso que quando um meio ele para, ele cessa, é porque Deus vai levantar um outro meio para te sustentar, para te abençoar. É que nem Elias lá em Sarepta, ele está primeiro lá no Querite, o Querite seca, e Deus fala, agora vai para Sarepta, porque eu tenho enviado uma viúva para que te sustente. Ou seja, até então eu estava usando esse meio chamado Querite, agora eu tenho outro meio para te sustentar, mas Deus é a minha fonte. Ele nunca cessa. O que cessa são os meios que Deus usa. O que fecha são as portas, os meios que Deus tem. Mas Deus sempre será a minha fonte. Pastor, quando eu tomei essa atitude de fé, totalmente pela fé, pastor, porque o que eu já gerava no marketing digital ainda não dava para sustentar minha casa. Só que quando eu tomei essa atitude que Deus falou comigo, eu saí lá de Itaquá. Eu peguei o meu povo que eu tinha lá, tinha um pastor que estava abrindo um galpão lá, um pastor amigo meu, pastor Washington. Eu entreguei esse povo pro pastor, o pastor abraçou, estão lá com ele até hoje. A grande maioria, obreiros, estão fazendo a obra com ele. E eu entendi que era o tempo da gente voltar para São Paulo. Quando nós pisamos aqui, pastor, eu escolhi um ambiente, porque eu falei assim, ó, Deus falou comigo. Deus falou comigo, ó, você vai mudar, você precisa mudar de ambiente. E eu falei, então eu preciso ir para um ambiente bom. Eu escolhi um ambiente bom, escolhi um apartamento, escolhi um prédio bom. Eu falei, eu quero esse ambiente, porque eu preciso eu quero prosperar, eu quero vivenciar algo novo, então eu preciso estar num ambiente de prosperidade. Então eu escolhi um bairro bom, escolhi um apartamento bom, escolhi um ambiente de prosperidade. Pastor, foi eu pisar os meus pés, eu e minha esposa. Minha esposa é psicanalista, né? Psicoterapeuta. Os atendimentos dela começaram a multiplicar e o meu trabalho no marketing digital começou a crescer. Quando nós pisamos os pés naquele lugar, as coisas fez isso. Ó. A minha vida financeira mudou. Eu abri a empresa como MEI, com 3 meses eu tive que mudar para o Simples Nacional porque estourou o faturamento, porque começamos a crescer. Isso tudo quando eu cheguei naquele ambiente. Eu não esperei, pastor, ter uma condição. Eu não tinha condição, o que eu estava vivendo lá em Itaquá, eu não tinha condição para pagar um aluguel de onde eu moro. Eu não tinha condição de pagar o carro que eu tenho. Só que eu tomei uma atitude de fé. Quando nós tomamos essa atitude, entendendo que aquele ambiente, nós fomos completamente baseados, pautados na palavra que ele tinha me dado, porque Deus falou comigo, volta, pautado nessa palavra, e entendendo que o ambiente ia ser a maior influência para essa mudança. E quando nós fizemos isso, as coisas mudaram. Foi onde nós tivemos um salto, as coisas começaram a acontecer, o Senhor começou a nos prosperar, tanto eu como minha esposa, no trabalho dela. E algo que como eu falei, eu já orei tanto para Deus usar os empresários. Agora você é empresário. E Deus me fez um empresário. Ó, nós estamos orando por patrocinadores. Estamos orando por patrocinador. Quando você colocou aquela foto, a foto de um dia desse tem alguns meses que comprou um carrão, Deus abençoou. Recebe mais elogio ou crítica? Ou não recebeu nada? Recebeu elogio? Teve crítica? Não, a gente recebe elogio, né? Mas tem pessoas que não... Criticou também? Crítica sim, pelo menos... Pelo menos na minha presença não, né? Mas no comentário... Não. Mas sempre tem, né, pastor? Assim, por trás, né? As pessoas, infelizmente, muitas pessoas não se alegram, né? Com a vitória. Com a sua vitória, é verdade. Muitas pessoas se incomodam, né? Isso acontece muito. É por isso que você tem que
tem que estar pronto. Tem que estar pronto para quando realmente Deus te honrar, porque muitas pessoas vão falar, vão te criticar, né? E vão falar mesmo, não vão compreender o que Deus está fazendo. Mas eu falo para o Senhor que eu estou completamente preparado para as críticas, para qualquer coisa. Que venha Para mais, né? os haters, Que venha mais bênção. que venha mais. Apóstolo, igual aquela mulher provocou o milagre dela de cura, né? O Jairo, diferente da mulher, mas... E também você falou da viúva, multiplicação do azeite, e ali tinha a ver com dinheiro. Para ser um provocador de milagre nas finanças, qual o passo que a pessoa tem que fazer? Pastor, eu acho interessante, né? Lá no livro de Atos, capítulo 3, a Bíblia fala que tinha um homem coxo de ambos os pés, pedindo esmola. Todo mundo passava ali e entregava uma esmola para esse homem. É o que deixava ele ali, é o que mantinha ele ali. E eu costumo falar que às vezes nós estamos pedindo para Deus esmola, mediante aquilo que Ele quer nos dar. Porque a vida desse homem vai mudar quando ele se depara com Pedro, com os apóstolos, Pedro e João. Porque enquanto as pessoas ficavam ali carregando aquele homem, a Bíblia diz que alguns carregavam ele todo dia ali. Pedro e João não foram para carregar, eles foram para levantar. Então nós precisamos entender que ou eu saio desse lugar, eu tomo uma atitude, saio desse lugar de mendigo espiritual, de ficar pedindo, porque quem estava ali era Pedro, quem estava ali era João, o que eles carregavam era tão poderoso, ao ponto de Pedro falar, olha, eu não vou te dar esmola, eu vou te dar o que eu carrego. Eu não tenho prata, não tenho ouro. Mas o que eu tenho, o que eu carrego, o que eu recebi, isso eu vou te entregar. E é isso que vai mudar a sua história. Porque foi justamente essa unção que mudou a história desse homem. Ou seja, Deus não deu para ele as moedas que iam manter ele ali, mas Deus deu pernas que o levantou. E agora esse homem não depende mais de ninguém, não depende que ninguém carregue. Então acho que a primeira coisa, nós precisamos mudar nossa mentalidade, pastor. Acho que tudo vai partir da nossa mentalidade. Então, se a pessoa ela tem uma mentalidade escassa, ela não vai viver uma prosperidade, ela não vai romper. Por muitos anos, eu acredito que por muitos anos, a igreja brasileira, ela falou só do céu. Só do céu. Nós entregamos tudo pro diabo, né? Como diz, entregamos a televisão, entregamos a internet, agora estamos entregando a inteligência artificial. Da mesma forma que nos anos 60, 70, 80 entregaram a TV pro diabo, agora a inteligência artificial é do diabo. Então nós entregamos tudo pro diabo e sempre com essa mentalidade. A prosperidade não é para nós, não é para o crente. Isso não é para o crente. O crente fiel é o crente coitadinho, é o crente mendigo, é esse que está lá na porta do templo. Ó. Tá todo dia lá na porta do templo. Tá todo dia lá no templo. Mas é um mendigo espiritual. Então, se a nossa mentalidade não mudar e entender que nós podemos acessar sim, que nós temos acesso a grandes bênçãos, nós temos acesso à prosperidade, nós temos acesso pela fé, nós podemos acessar também. Se você não acreditar nisso, você não acessa. Eu falo isso porque eu acessei, estou acessando, né? Estamos escalando, né? Escalando um monte. Escalando um monte. Mas o que me fez acessar isso foi primeiro mudar essa mentalidade, sabe, pastor?
Mas a pergunta é essa, como você mudou essa mentalidade? Foi de repente, viu, leu um livro, andou com alguém? Como você mudou essa mentalidade? Falar assim, ó, porque há um grande conflito, né? Na área de cura nem tanto, ainda apesar que tem uns ensinamentos aí que acho que os dons cessaram, mas na igreja renovada pentecostal, que é nosso público, acredita na cura, Sim. acredita nos dons, acredita na unção, nosso público é assim. Mas na área da finança já há um conflito. É verdade. Então, como você mudou a sua mentalidade? Como eu mudei? Vamos lá. Eu e minha esposa, ela começou a estudar psicologia, começou a estudar psicanálise também. E nós começamos a entrar em alguns conflitos, porque é tão interessante como que ela começava a trazer algumas teorias de Freud. E quando eu comecei a ouvir algumas coisas, eu falei, isso daí está na Bíblia. Jesus falou disso. Jesus falou sobre isso. Então, existem algumas coisas, pastor, que a Bíblia já vem falando. A Bíblia já estava, Jesus já estava pregando. Só que as nossas crenças, as nossas religiosidades, impediu que nós enxergássemos muitas coisas. E hoje nós vivemos tempos diferentes, que hoje nós temos acesso a muitas informações. Então eu acredito que hoje nós vemos bastante pessoas prosperando, muitos crentes prosperando. Algumas décadas atrás, ou o pastor, ou o crente era empresário, ou ele era pastor. Ou ele era um espiritual pastor, ou conciliar isso, um pastor ser empresário, bem-sucedido, não, isso não encaixava. Isso não encaixava. Ou então o camarada é empresário, perde tudo e vai ser pastor. Ok, aí nós aceitamos. Agora que nem eu, que pastoreei 12 anos, de repente parou de pastorear e virou empresário, É estranho. isso é coisa do diabo. Comenta aí o que você acha. 12 anos pastoreando. 12 anos pastoreando. Deixou de ser pastor para ser empresário. Desviou. Muitas pessoas ainda têm um certo preconceito sobre isso. Eu vejo algumas pessoas do jeito que me olham. Porque quando eu era aquele pastor coitadinho, precisando, dependente, passando por luta, gente, ajuda a pagar o aluguel da igreja. Ali eu era santo. Agora, hoje que o Senhor me prosperou, hoje eu consigo pagar a escola dos meus filhos, hoje eu consigo dar uma vida melhor para minha família, sabe? Não, hoje, desculpa, irmão, mas você tá rebelde. Infelizmente, as pessoas veem isso. O pastor não pode prosperar. Então, acho que ainda existe essa crença que não dá para conciliar essas coisas. Não dá para o homem ser espiritual e ser próspero ao mesmo tempo. Não dá para ele ser um grande empresário, bem-sucedido, e ao mesmo tempo ser espiritual. Então, e de outro lado também isso foi quebrado muito, porque hoje nós vemos muitos homens de Deus prosperando, muitas pessoas prosperando. Porque pastor, eu acredito devido a essa enxurrada de informações que nós temos hoje, o que nós temos acesso. Livros, conteúdos na internet, no YouTube, aí quantas coisas nós temos. E eu vou falar uma coisa, né? Muitas coisas que eu comecei a ouvir, tanto eu e minha esposa ali conversando, e ela trazendo algumas questões da psicanálise, e a gente discutindo a palavra ali, e nós fomos chegando em algumas conclusões. Jesus já estava falando disso. Que nem uma das questões hoje, né? Qual que é a doença do século, pastor? A depressão, né? Depressão e ansiedade. Depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro. Por quê? Porque as pessoas ou estão presas no passado ou estão em pensamento no amanhã, em alguma coisa no futuro. Então, depressão e ansiedade, porque ninguém consegue viver o agora, o hoje. Ninguém consegue focar no hoje. Psicanálise trabalha muito com isso. E Jesus, ele veio ensinar isso.
Lá em Mateus 6,34, o que Jesus falou? Não vos preocupei com o dia de amanhã. O que Jesus está falando? Vivo hoje. Se preocupar com amanhã pode trazer algum benefício para o seu hoje? Não. Você tem um problema amanhã, você traz ele para hoje, você tem 2 problemas. Então, aí foi onde eu comecei a entender, né? Respondendo a sua pergunta. E comecei através da própria palavra. E também ouvi algumas pessoas, até mesmo fora do nosso contexto. Por exemplo, Pablo Marçal. Eu comecei a ouvir muito ele, um pouco antes de a gente ter essa transição. E eu ouvi ele abrir algumas caixinhas aqui dentro. Me fez enxergar algumas coisas, né? E a partir dali foi onde nós tivemos esse up. Você pegou os códigos. Peguei os códigos. O Pablo Marçal trazer aqui para falar dos códigos. Até isso é polêmico. Tem gente que gosta do Pablo e tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. E qual seriam as chaves principais para ser esse provocador? Seja de milagre de cura, milagre financeiro, milagre... O milagre que você precisa, porque você serve um Deus de milagre. Qual seriam as atitudes ou as chaves para essa pessoa se tornar um provocador? Quem não é, se tornar. Bom, pastor, a chave é justamente algumas coisas que eu falei sobre a maior evidência que nós temos, crer nisso, ter essa convicção, né, da fé, a convicção da fé, andar nessa fé e tá sempre mantendo, pastor, a sua capacidade de crer em dia. Porque olha só que interessante. Quando eu falei de Elias, ele ouviu uma palavra em 1 Reis 18:1, darei chuva. No versículo 34 ele está jogando água no altar. No versículo 41 ele está dizendo, eu estou ouvindo o som de uma abundante chuva. No 42, ele está, acho que é no 44, ele está vendo uma pequena nuvem, e no 45 a chuva vem. Olha a constância. Então provocar o milagre não parte, não é assim, hoje eu vou provocar. É lógico que tem coisas que a gente vai se mover ali, como a mulher do fluxo de sangue, ela recebeu ali imediatamente. Mas é uma questão de vivenciar isso, de ser constante. Agora, hoje você ouviu uma palavra, daria uma abundante chuva. Aí, amanhã, você já balança com as contradições, com as situações adversas. Então, a constância, pastor, acho que a maior chave é você se manter em fé, se manter crendo. E o que vai influenciar isso? É o ambiente. Né? Você vê como se encaixa, né? Porque, como nós falamos de ambiente, a questão até da influência, dependendo do ambiente que você estiver, a sua fé pode ser anulada. Então, alguns ambientes podem anular a sua fé. Então, acho que a constância, se manter em fé, é a melhor chave. Nós não estamos aqui crendo para... eu estou crendo hoje e amanhã, se acontecer, se não acontecer. Não, vai acontecer. É essa convicção. A fé é convicção. Não é, o Senhor vai fazer, será que vai fazer? Não, é certeza. É o que diz em Hebreus 11. É certeza. A mulher do fluxo de sangue, quando ela entrou no meio da multidão, é tão interessante, né, pastor, que a Bíblia diz que Jesus, ele falou assim, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Não foi Jesus que liberou, não foi Jesus que falou, receba o seu milagre. Ela arrancou isso. Ela buscou isso e arrancou isso com a fé dela. Com a própria fé dela, ela trouxe isso até ela. Então, eu acho que uma das coisas que eu trago na minha vida é
essa constância, essa certeza e sempre ali, sabe, pastor? Independente de qualquer circunstância, tá mantendo essa fé, tá rompendo e caminhando. É interessante que eu lembrei, apóstolo, lá um pastor amigo lá que eu conheci lá em Caruaru, ele ficou 7 anos, no primeiro 7 anos da igreja dele, tinha aqui 5 pessoas, não dava 10. E não aumentava, passava 1 ano, passava 2, até um irmão que foi uma igreja que eu fiz parte um tempo, ele falou que o pastor falava, a igreja vai crescer, e ele olhava 1 ano, 2 anos, 3 anos, a igreja do mesmo tamanho, acho que 5, 6 pessoas. Falei, esse pastor, eu ficava até com dó do pastor, a igreja vai crescer, aí que começou a crescer depois de 7 anos. E aí eu cheguei e perguntei para ele, pastor, por que você não desistiu? E a pessoa ficar 7 anos, eu até pensei, eu até falei, ó, eu acho que eu teria desistido. Porque passar 1 ano, 2, 3, 4, isso, aquele grupinho que não cresce, 4, 5, 6 pessoas. E aí ele falou assim, que não desistiu, a palavra que falou para mim, ele falou, porque Deus tinha me dado uma palavra. Ele falou, Deus me deu uma palavra, ele se agarrou àquela palavra. Exatamente isso. E aconteceu, podia acontecer o que for. E também pastoreando, eu vi isso, o exemplo de a pessoa não ser influenciado pelo que vê. Nós começamos um trabalho parecendo com célula numa igreja que eu pastorei, fui pastor, né? Pastor local. E aí tinha uma irmã que era engraçada, uma líder, né? Que a célula dela, o nome não era a célula que nós usávamos, mas vamos usar a célula que muita gente conhece. A célula dela estava cheia, aí ela chegava no outro dia na reunião dos líderes, vai crescer, o trabalho vai ser bênção. Aí na outra semana não via quase ninguém, não vai dar certo. Então, quando ela via... Ela trabalhava com as evidências com as evidências. naturais. O que ela via, ela acreditava. Ela acreditava. Então acho que falta isso, o povo É aprender verdade. a pegar uma palavra, ter uma fé que fala assim, independente do que está acontecendo. Exatamente. Você lembra de pessoas que pegaram essa fé, ou o exemplo seu mesmo, que agarrou, tudo está ao contrário, mas continuou crendo? Nossa, pastor, é exatamente isso. Porque tem pessoas que ela precisa de evidências. Quando ela vê a pequena nuvem, ela vai se alegrar, né? E eu costumo falar, às vezes quando você vê uma pessoa ali perseverando em algo, e você olha, você fala, meu, por que essa pessoa não para, não desiste, tá ali? É porque você não ouviu o que ela ouviu. Então, quando nós temos essa certeza da palavra, é isso que nos move. Então, quando nós temos convicção, eu costumo falar, o milagre, pastor, quando a tua promessa se cumprir, um milagre chegar na sua casa, na sua vida, todos podem se surpreender, menos você. Por quê? Porque eu sei o que eu estou aguardando. Eu sei o que eu estou esperando. Eu sei onde eu vou chegar. É por isso que lá em 1 Reis, eu estou na segunda Reis aqui hoje, né? 1 Reis 19, quando Elias vai chamar Eliseu, você pode ler o texto. 1 Reis 19. Elias chega, joga a capa em Eliseu e não fala uma palavra. Só de jogar a capa, Eliseu vem até ele e só fala assim, ó, deixa eu me despedir. O que é isso? Isso é sinal de quem sabe o que está esperando. Não se surpreende quando chega, porque ele tem uma palavra. Então, quem tem uma palavra e sabe realmente o que espera, não vai se surpreender quando algumas coisas acontecerem. É lógico, você vai se maravilhar. Mas a convicção na palavra, ela vai te deixar você vai estar tão convicto que vai acontecer, eu já sabia. Agora tem pessoas que não acreditam. Aí quando acontece, chega de você e fala, eu sabia que ia acontecer isso nessa vida, eu sabia que Deus era contigo. Mentiroso. Mentiroso, você não acreditava não. Mas é a palavra nos dá essa convicção. Quando você realmente tem fé, acredita naquilo que está vindo, aquilo que Deus te falou. Essa convicção, pastor, essa convicção vai fazer muitos se surpreenderem. Eu não, porque eu sei o que eu estou esperando. Você já tem convicção. Eu já tenho convicção, eu sei o que tá por vir.